Hoje eu vou mostrar para vocês as metas que eu estabeleci para o desafio de 180 dias. Eu tentei gravar a tela do meu notebook, mas eu não consegui. E aí eu vou gravar nesse formato assim, vertical, que aí eu gravo do celular mesmo para mostrar para vocês. Bom, eu não sei se eu disse no primeiro vídeo, mas eu me inspirei no vídeo da Samira para entrar nesse desafio de 180 dias. E ela deixou um modelo no Notion. Muito obrigada, Samira, se você ver esse vídeo. Para quem quisesse entrar no desafio também pudesse editar o modelo que ela criou lá. E foi o que eu fiz. Eu não sei mexer no Notion, eu ia fazer pelo Excel, que é o que eu tenho o costume de fazer, mas no Notion foi bem legal. Bem mais prático, porque é possível também trazer elementos visuais, como vocês podem ver. Então, adicionei essa imagem de fundo, coloquei o nome do desafio que eu vou participar, e aí coloquei o link do meu canal, enfim. E aí ela trouxe metas, né, e eu fui editando conforme as minhas metas. E aí aqui eu vou abrir cada um para mostrar para vocês, tá? Mas só abaixando aqui mais um pouco, aí aqui tem ela um vision board, que ela trouxe uma imagem, mas aí eu editei, coloquei a minha imagem para trazer como inspiração do que eu espero para esse ano de 2026. Uma carta para o meu eu do futuro, que eu já escrevi essa carta, e eu só vou abrir quando a gente terminar o desafio, lá em outubro, que é quando a gente vai terminar, e aqui os meses. Vou abrir logo aqui os meses, porque eu não mexi em nada, eu deixei exatamente como ela deixou. E eu não garanto que todos os dias eu vá entrar aqui para dar checklist, tá? Aí é um nível demais para mim, então vamos por parte. Mas eu deixei aqui, eu posso no final da semana dar um checklist ali, pode ser também, não sei. E aqui ela separou por dia, né? Eu acredito que sejam dias, porque tem no total de 30 dias. Então, aqui são dias. Aonde ela colocou no dia 1, dieta, cardio, treino, dormir 8 horas, estudos, conteúdo. Que os objetivos que ela colocou é bem parecido com os meus, então eu não mexi em absolutamente nada. Eu acho interessante porque aqui eles geram uma porcentagem, pelo que eu entendi. Então, se eu clicar, ele vai gerar uma porcentagem aqui. E é realmente o que aconteceu. Eu achei interessante. Então, eu acho que vale a pena me esforçar. Não garanto fazer isso por dia, mas farei pelo menos uma vez na semana, dando um aparato geral daquela semana. Pode ser também. E aí trago aqui para vocês como conteúdo. Tá? Esse aqui é mês de maio, porque é o mês que eu vou começar esse desafio. Então, vamos lá. Aqui deixa eu voltar para a página inicial. Então, vamos lá. Para as metas, aqui eu coloquei bem-estar, e aí inclui bem-estar físico e mental, vida profissional, criação de conteúdos e quitação de dívidas. Mas esse de quitação de dívidas eu não vou abrir agora, porque é algo que eu não quero pensar agora, tá? Talvez eu abra daqui a 2, 3 meses, ali na metade do desafio, porque o foco principal não é, né, as dívidas, mas ele está dentro ali querendo ou não, está associado ao bem-estar, porque se você tá, pelo menos eu sou assim, se eu sei que eu tô com dívidas, eu tô com questões para pagar, eu não consigo pagar, isso acaba afetando o meu bem-estar mental, porque isso acaba gerando uma certa preocupação. Mas vamos lá para os objetivos de bem-estar, que eu começo como foco e concentração, que é algo que eu tenho muita dificuldade e talvez você também tenha dificuldade e não necessariamente você tenha TDAH. Talvez você só tenha uma rotina puxada demais e está afetando essas suas áreas. Então, vamos lá. Melhorar foco e concentração. Vou abrir aqui. E aí eu coloquei que eu vou usar a técnica de Pomodoro para trabalhar a concentração nas minhas atividades do dia a dia. E aqui eu explico mais ou menos como que eu vou aplicar. Que vai ser gerenciar minha energia nas atividades usando a técnica de Pomodoro, porque para quem não sabe, essa técnica funciona entre
entre blocos. Blocos de você estar totalmente focado naquilo que você está fazendo e um bloco de descanso dividido em tempos. Então você não precisa baixar o aplicativo do Pomodoro, você pode fazer isso com o timer no teu celular mesmo. Então, geralmente eu começo com 15 minutos focada. Então, seja numa leitura, seja em qualquer atividade. Principalmente eu uso isso para estudar, porque não é algo que é muito motivador para mim. Então, 15 minutos estudando e aí 5 minutos de pausa para beber água, para levantar ou até para mexer no celular mesmo. Depois eu volto para mais 15 minutos e aí fechando ali um bloco de no máximo 30 minutos ou até 1 hora, conforme você desejar, tá? Então, por exemplo, eu geralmente percebo que fico fazendo várias coisas ao mesmo tempo sem focar em nada. Então, se eu estou assistindo TV, eu às vezes estou no celular também junto, ou mexendo no notebook, e aí minha mente fica a 1000 por hora. Então, vou começar focando 15 minutos, 5 minutos de pausa. Eu escrevi isso aqui. Também para me ajudar nesse ponto de focar, né, e concentração. Me dedicar a um projeto por vez, ao invés de vários ao mesmo tempo. Porque isso acontece e acontece bastante. Às vezes eu engajo em várias coisas paralelas e no final das contas eu não consigo concluir nada. Então, se agora eu estou engajada nesse esse projeto aqui do YouTube de 180 dias, não tem como eu engajar em outro projeto também no YouTube, sabe? Paralelo. Não tem como. Então, todo o meu foco, até mesmo de estudos e tal, vai ser focado para isso, para eu continuar aqui constante. E aí, quando esse aqui é algo que realmente eu preciso trabalhar muito em mim, que é quando estiver conversando com alguém, procura ouvir a pessoa até o final sem interromper. E sem pedir para a pessoa ser mais rápida, mais direta. E às vezes isso acontece. Você fica acelerada, você não consegue. Já reparou? Às vezes a gente não consegue conversar com alguém de uma maneira tranquila. Ou a gente fica acelerado, ou a gente fica querendo apressar a pessoa. E isso também deixa a pessoa agitada. Então, quando eu estiver conversando com alguém, eu vou, nem que por dentro eu esteja respirando fundo, contando pausadamente, até esperar a pessoa terminar de falar. Principalmente com as pessoas dentro da minha casa, que às vezes com amigas que a gente fica muito tempo sem ver, é muito mais fácil ser uma boa ouvinte do que com as pessoas do nosso dia a dia. Fica aí a reflexão. Reduzir tempos de redes sociais. Vamos lá, gente. Eu confesso que é algo que eu não tenho tido um tempo específico para isso. Então, vou delimitar pegar o telefone apenas depois do café da manhã. Então, acordei, fiz meu devocional, fiz a atividade física, tomei meu café da manhã, li o meu livro, uns 15 minutinhos que eu vou falar depois sobre isso. E aí depois eu pego o celular para responder mensagem e tal. Isso vai me ajudar a ter mais foco no que eu tô fazendo antes. E guardar o celular quando eu for assistir uma série, quando eu for comer, né? Porque às vezes eu tô comendo, vendo celular, tô assistindo do TV e vendo celular ao mesmo tempo. Então, isso é um hábito que não me agrega em nada. Então, sempre alternar. E parar de usar o celular às 19 horas. Tem gente que consegue às 16. Eu, como durmo tarde, 19 horas é muita coisa pra mim. Então, parei, deixei o celular de lado a partir das 19 horas. Aí eu faço outra coisa. Tento fazer outra coisa. Regular o sono, que aí vamos lá. Por conta dessa questão de uso excessivo de celular, às vezes, eu confesso que eu vou dormir meia-noite, 1 hora da manhã. E mexendo no celular, aqui, ó, deitada, olhando pro celular. Por quê? Às vezes eu tô pesquisando conteúdo, às vezes eu paro para olhar os memes, que eu tenho um grupo com as minhas amigas de meme para olhar todos os memes. E eu durmo tarde. Então, eu preciso fazer higiene do sono. Então, a partir das 18 horas, reduzir os estímulos externos. E o que seria isso? Se na sua casa tem muitas luzes, você começa apagando, reduzindo algumas luzes.
deixando só as luzes ali mais quentes, mais fraquinhas. Se tem, começa a fechar, né, as cortinas e tal. Talvez colocar uma música relaxante possa te ajudar também. Um momento de você conversar, né, um momento de conversa com a família. Assistir, eu gosto muito de assistir TV à noite. Então, um programa mais relaxante, um filminho mais leve do que aqueles filmes que fazem a gente raciocinar, a gente refletir, mexem com o nosso emocional, nos deixam agitadas. Deixa isso para um outro horário, mas após às 18 horas, melhor não. Dormir no mínimo, na verdade dormir 8 horas por dia, nem menos e nem mais. Porque geralmente eu durmo menos que isso quando eu tenho que acordar cedo no dia seguinte, porque o meu horário de dormir acaba sendo mesmo meia-noite, 1 hora da manhã. E aí eu acordo cedo e isso é péssimo. Péssimo para o meu humor, para o meu rendimento. E quando eu percebo que eu durmo mais, isso também afeta o meu humor. Então, se eu durmo 9, 10, 12 horas por dia, já aconteceu, tá? Se tá aqui é porque tem história. E aí, deitar no máximo até as 22 horas, às 10 da noite. Porque, pra mim, isso, comparado à meia-noite, 1 hora da manhã, 10 horas da noite é um horário ok. Reduzir a ansiedade nas tarefas. Consiste em organizar a gestão de tempo para fazer as coisas com calma e não de forma acelerada. Então, se eu organizo o meu tempo para começar mais cedo, eu não preciso fazer as coisas correndo, eu consigo fazer devagar. E fazer uma atividade por vez, ao invés de ficar fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Hoje, por exemplo, eu me peguei procurando o meu Kindle para ler, aí desci, nisso que eu desci, não achei o Kindle, já fui terminar de fazer o almoço, fiz o almoço e tal. Ou seja, o meu foco não era eu fazer o almoço, era achar o Kindle para eu procurar um livro. E aí perdi totalmente o foco. Não usar o celular enquanto estiver fazendo qualquer outra coisa para concentrar o foco no celular. Então, ficou confuso, mas eu vou explicar. Enquanto eu estiver, por exemplo, se eu estiver lendo, eu não vou usar o celular. Se eu estiver comendo, eu não vou usar o celular. Se eu estiver cozinhando, se eu estiver conversando com alguém, não usar o celular. Usar o celular no momento de usar o celular e quando eu fizer outra coisa, fazer a outra coisa sem usar o celular. Acredito que isso contribui muito para a ansiedade, para a gente ficar acelerada nas tarefas. Então, não é isso que eu quero. Terapia. Voltar para terapia. Agora não é uma realidade para mim possível, mas eu já estou pesquisando alguns profissionais para retornar à terapia. Reeducação alimentar. Também vou precisar da ajuda de um profissional para a reeducação alimentar, mas eu já vou fazer alguns cortes, como tirar alguns alimentos inflamatórios, porque isso atrapalha muito a parte cognitiva, de atenção, de ansiedade, enfim, a gente ter essa noção mesmo de como os alimentos, eles interferem no nosso organismo e na nossa cognição. Vou pesquisar alguns artigos sobre isso para quando eu for fazer um vídeo específico sobre esse tema, eu trazer mais embasamento para vocês. Mas, por exemplo, sucos que são industrializados, a gente bebe muito suco aqui, a gente está começando a beber suco sem açúcar. Então já é um avanço, família fazendo isso. Então, doces, leite, é algo que eu percebo também que mexe com o meu organismo. Açúcar, então, me dá dor de cabeça quando eu tomo café com leite com açúcar. Eu fico com muita dor de cabeça. Pão, que são as gorduras, né, ali, gorduras trans. Não sei se é gorduras trans, mas vamos dizer assim, é o glúten, né? É biscoito, pão, que são coisas que eu gosto muito. Eu não vou tirar isso totalmente da minha vida, mas eu vou reduzir e algumas coisas eu vou liberar só no final de semana, como por exemplo os doces, as sobremesas, né? Liberar melhor pro final de semana para eu dar uma segurada ali durante a semana. Fast food também é algo que eu vou deixar para o final de semana. Não quer dizer que todo final de semana eu vá comer isso, mas é algo que vai estar liberado no final de semana, que é sábado e domingo.
manter a constância na atividade física. Eu já tenho feito atividade física, mas não com tanta constância, porque eu entrei num desafio com algumas amigas, que é fazer no mínimo 30 minutos de atividade física por dia durante 5 dias na semana. Então, isso me ajuda a ser mais constante ali no que eu me propus a fazer. Não adianta a gente colocar metas altíssimas que a gente não vai dar conta. E esse aqui, iniciar um novo hobby, 1 ou 2 hobbies, vamos ver como que vai ser isso. Porque eu quero algo para ocupar minha mente que não seja celular. Então, fora do uso de tela, fora de TV, fora de celular, um hobby. Nem que seja, eu tenho gostado muito de pintar. Nem que seja pintura, aprender um instrumento. Eu tenho um teclado aqui que eu nunca uso. Algo que vai, vai me agregar bastante. Então, se tem uma coisa que eu não tenho agora é hobby. Então, eu preciso. Ainda não sei qual vai ser, mas eu tô pesquisando isso. Espiritualidade, tirar pelo menos uns 15 minutinhos de por dia para fazer meu devocional, minha oração. Isso esses 15, gente, é o tempo mínimo, tá? Não quer dizer que só pode ser 15 minutos gravado. Mas 15 é melhor que nada. Então, eu estabeleci 15 como um tempo mínimo para isso, para fazer isso, né? Agora vamos para a vida profissional, minhas metas profissionais. Aqui, ó, comparada a bem-estar, tem menos, são 5 metas. Vamos lá, fechar a agenda de pacientes. Fechar a agenda de pacientes. Eu vou abrir apenas 6 horários na agenda para atendimento online e cobrando um valor justo para que eu consiga realizar um atendimento de qualidade, porque para mim isso é muito importante. Então, por que só 6 atendimentos? Primeiro, porque eu não quero me sobrecarregar, como eu já fui sobrecarregada de ter quase 30 pacientes por semana. Eu não quero, eu quero prezar por qualidade e eu tenho também a criação de conteúdo aqui. E fora isso, eu trabalho um dia numa clínica. Eu trabalho lá um dia na semana. Então, eu tenho que trazer, e eu faço, além desse trabalho nessa clínica, uma vez na semana, eu tenho alguns pacientes que eu dou atendimento gratuito por meio de uma ONG. Eu disponibilizei alguns horários, que acho que são 3 horários, para uma ONG. Então, eu realizo atendimentos para algumas mulheres dessa ONG. Então, aí já são quase 10 pacientes na semana, fora os pacientes da clínica. Então, meus pacientes particulares serão apenas 6 pacientes que eu vou fechar essa agenda, tá? Mas aí, quem não puder fazer o atendimento, tem os meus guias práticos. Esses e-books são guias práticos. Eu já tenho um publicado já. Vou deixar o link aqui embaixo. Mas eu preciso finalizar 3. Então, como meta, eu coloquei finalizar mais 3 e-books, porque são ao todo 5. Eu já terminei um. Vou colocar como meta 3, porque isso também envolve todo um trabalho de divulgação nas redes sociais. Então, não adianta só publicar. Eu tenho que falar sobre isso. As pessoas têm que conhecer esse trabalho. E aí, a minha meta é faturar 20k nas vendas desses e-books nesses 6 meses, totalizando esses 6 meses. Então, em 6 meses, eu tenho que faturar 20 mil reais nas vendas desses e-books. Não é impossível, né? Para mim é impossível, mas a gente sabe que não é impossível. Então, eu vou correr atrás para que essa meta aconteça. E aí, ser constante nos estudos, que aí volta lá os 15 minutinhos por dia, ler um livro ou um artigo dentro da psicologia. Eu não sou uma pessoa muito constante na leitura e eu aprendi isso com a psicóloga Bianca Garcia. Ela lê 15 minutinhos por dia. Eu falei, às vezes a gente acha que tem que ler 1 hora, 2 horas e a gente acaba não lendo hora nenhuma. Porque para mim, que não tenho esse hábito de todos os dias estar lendo, 1 hora é muita coisa. Então, eu tenho tirado 15 minutos por dia e isso eu cronometro no celular. E às vezes eu passo de 15 minutos, mas que bom, né? Então, no mínimo 15 minutos por dia, mas eu coloco ali como 15 minutos para na minha mente eu entender que é pouquíssimo tempo, já vai acabar.
Isso tem sido muito bom, porque me traz insights para poder criar conteúdos no Instagram. E aqui também. Vamos lá, finalizar um curso que eu estou fazendo. Então, é um curso de avaliação neuropsicológica que termina em setembro. Então, eu preciso concluir esse curso e não largar na metade do caminho. Porque já teve algumas especializações que eu comecei e não consegui concluir. Esse aqui é um curso, não é uma especialização, porque a especialização eu já fiz, já terminei em avaliação neuropsicológica. Então, é o curso mesmo, que é algo mais prático, né? Aulas práticas. E iniciar uma nova especialização, mas esse aí vai esperar, tá? Esse aqui de iniciar uma nova especialização vai esperar um pouquinho, porque agora o foco aqui é finalizar esse curso, então requer pagamento, mas eu pretendo iniciar uma pós em arte-terapia. Fica aí o spoiler para vocês. Espero que até outubro eu consiga arrecadar dinheiro para conseguir entrar nessa pós. E agora vamos para o tópico de criação de conteúdo. Número de seguidores. Atualmente, gente, eu nem anotei. Atualmente, deixa eu ver se eu lembro de cabeça. Eu tenho nas redes sociais, YouTube, eu tenho 161 seguidores no YouTube. Vou até anotar isso aqui. Eu tenho no TikTok, tenho 300 e... Vamos lá, para atualização de dados aqui. Atualmente eu tenho no YouTube 161 seguidores. Inscritos, na verdade. TikTok eu tenho 382 seguidores. Instagram 415. E no Spotify apenas 4. Então, em 6 meses eu quero contabilizar, somar em todas as redes sociais 50k. 50 mil seguidores ou inscritos. E isso dividindo nessas 4 redes sociais que eu tenho criado conteúdo, tá? Então, a meta é aumentar essa quantidade. Para algumas pessoas é fácil, para outras não. E tá tudo certo, né? Tudo depende também da constância da pessoa. Vamos lá. Frequência de postagens. Eu criei ali uma quantidade de frequência de postagem semanal para cada rede social. Então, Spotify, uma vez por semana, que é o podcast A Vida Depois dos 30, lá. YouTube, 2 vezes por semana, porque eu quero gravar um vídeo contando esse processo esse desafio e um outro vídeo voltado para um tema que geralmente eu replico no Spotify, tá? Por isso 2 no YouTube. Short, TikTok e Instagram 3 vezes por semana, porque são conteúdos que eu posso reaproveitar dentro dessas 3 redes sociais. E aí, às vezes, eu só no TikTok e no Instagram que eu crio posts carrossel também. Então, nesses 3 conteúdos pode estar um post carrossel, que no short eu posso postar como vídeo esses mesmos posts carrossel. Tá tudo certo, vai dar certo, gente. Eu só preciso encontrar uma maneira adequada de me comunicar dentro de cada uma dessas redes para entender o que funciona melhor. Eu já tenho feito isso já desde dezembro, que foi quando eu comecei no TikTok em dezembro. Voltei pro YouTube em fevereiro, na semana do meu aniversário. Instagram sempre tive, mas estava parado, e o Spotify comecei em abril. Voltei em abril também. E fechar parcerias. Bom, vamos lá. Eu tenho um objetivo de fechar parcerias com marcas e empresas que façam sentido para o meu nicho de crescimento pessoal e bem-estar. Não adianta fechar parceria com qualquer coisa que não faz sentido. Então, eu não quero fechar só parceria, eu quero fechar parceria com marcas e empresas que façam sentido dentro do conteúdo que eu estou criando. E aí também já vai ser uma fonte de renda. Então, basicamente aqui eu já tenho 3 fontes de renda, que é
fechar pacientes, e-books e as parcerias. Eu vou botar aqui como criação de conteúdo, conseguir monetizar minhas redes sociais, que é o TikTok, YouTube e o Spotify. E aí a parte de quitação de dívidas vai ficar para um outro momento, porque meu foco agora vai ser fazer renda para começar o planejamento de quitação de dívidas. Eu ainda não escrevi nada aqui, mas em outro momento, quando tiver coragem, eu mostro para vocês. Mas as minhas dívidas estão altas, eu vou fazer uma soma total, contando tudo para contar para vocês o valor que eu estou de dívidas e o plano de ação para isso. Bom, gente, é isso. Acompanhe tudo por aqui. Não deixe de se inscrever no canal e aguardar os próximos passos aí dessa jornada de 180 dias comigo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!